Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ari, faço parte da equipe da autoria e tô aqui para resolver mais uma questão no YouTube com vocês. Vamos lá, galera? Então, essa questão aqui é de literatura e ela é da FUVEST de 2025. Então, é uma questão que acabou de sair do forno, né? Então, como sempre, vamos começar pela perigrafia. Bora lá! Dando uma olhadinha aqui na perigrafia, a gente entende que esse é um texto do autor Fernando Augusto Manzor de Matos e o título é A Trajetória do Emprego Público no Brasil desde o início do século XX. Agora que a gente já sabe do que se trata e o autor, vamos ler o texto. O funcionário público como personagem literário ganha destaque na literatura brasileira a partir dos anos 1930. Uma explicação para esse fenômeno está na tematização, por parte dos escritores, das mudanças do papel do Estado brasileiro na constituição do mercado de trabalho assalariado e como agente da modernização do país. De 1930 em diante, foram criadas dezenas de comissões, instituições e órgãos de planejamento e ou de promoção das atividades econômicas, notadamente as ligadas às atividades agrícolas e aquelas voltadas para a industrialização. Ótimo! Agora a gente já leu o texto e estamos preparados para fazer a questão. Bora lá? Então, a questão pede a seguinte coisinha. No romance Os Ratos, de Dionelly Machado, o funcionalismo público configura-se como? Então, essa é uma questão que é uma questão de interpretação de obra literária, né? No último vestibular da FUVEST, tivemos o romance Os Ratos, de Dionelly Machado, como leitura obrigatória do vestibular da FUVEST. Então, reformulando o comando, nós chegamos à seguinte pergunta. O que é possível afirmar, tendo em vista a obra Os Ratos, a respeito do conceito de funcionalismo público? Então, realizando uma relação entre o texto que a gente acabou de ler, né, que expõe aí sobre a questão do funcionalismo público na literatura, e o romance Os Ratos de Dionelly Machado, o que a gente pode afirmar? Vamos dar uma olhadinha então nas alternativas. Alternativa A. Solução final para o conflito básico da narrativa, uma vez que a partir de seu emprego público que o protagonista do romance obtém recursos para superar as limitações financeiras que, inicialmente, impulsionam sua perambulação pela cidade. E aí, galera, essa alternativa tá certa ou não? Tá errada, né, gente? Essa alternativa é um distrator de inabilidade em conteúdo. O que isso significa? Significa que para responder, né, você precisa ler a obra. Então, assim, é uma alternativa que ela apresenta uma informação muito falsa a respeito da obra, né, que você só consegue eliminar se você realmente tiver lido o romance Os Ratos. Tudo bem? Então, gente, nós, né, que lemos o romance, assim como a FUVEST pediu, sabemos que Os Ratos não termina nada bem, né? A alternativa diz, tem uma solução final para o conflito da narrativa. Mas, na verdade, o conflito da narrativa ele não é de forma alguma solucionado, né? O Nazianzen, que é o personagem principal que a gente tanto conhece, ele termina a narrativa frustrado e amargurado pelos seus problemas financeiros que ele enfrenta durante todo o romance, né? Então essa alternativa está incorreta. Vamos dar uma olhada na B agora. Principal opção de sobrevivência para os homens livres da sociedade brasileira recém-saída da escravidão, em especial para os personagens negros, a quem era impossível, de outro modo, alçar posições nos estratos sociais mais elevados. E aí, pessoal, tendo em vista o romance, essa alternativa está correta ou incorreta? Incorreta, né, pessoal? Aqui a gente tem um distrator de ilogicidade. O que isso significa? Significa que a alternativa ela apresenta fatos pra gente que não tem nada a ver com nada. Então, embora essa questão da pobreza da ascensão social seja retratada na obra, porque o Nazianzen, né, o personagem principal, ele passa ali por muitas dificuldades financeiras, não há, em momento algum da narrativa, um retrato da luta dos negros por mobilidade social ou na sobrevivência após a abolição da escravidão. Até mesmo porque o Nazianzen não é um personagem negro e a sua luta não está diretamente ligada a essa temática. Agora vamos para a C. Retrato da constituição de uma cultura organizacional ligada ao Estado, cuja dinâmica conduz ao longo do século XX ao desenvolvimento econômico do país e à vertiginosa ascensão social das classes médias, apontada pelo desfecho positivo do romance. Então, gente, eu nem preciso falar se essa alternativa está certa ou está errada, né? E esse finalzinho aqui deixou bem óbvio que essa alternativa está
incorreta. Mais uma vez, um distrator de inabilidade em conteúdo. Se você leu o romance Os Ratos de Jonelle Machado, você sabe que o romance não teve um desfecho positivo. Assim como eu comentei na alternativa A, o desfecho foi bem negativo pro pobre do Nazianzeno, né, pessoal? Que continua aí até o fim do romance em uma situação muito precária no que diz respeito ao aspecto financeiro. Tudo bem? Vamos agora à alternativa D. Será que finalmente você acerta? Bora lá. Opção de ocupação para as camadas médias da sociedade brasileira, que, embora constitua meio legítimo de sobrevivência, acaba por marginalizá-las pela precarização dos ganhos e a desvalorização do trabalho, como retrata a trajetória do protagonista. E aí, pessoal, certa ou errada? Certíssima! Então, agora sim, chegamos na alternativa certa. O personagem principal, o nosso Nazianzeno, ele enfrenta as dificuldades financeiras e a sua ocupação de trabalho, né? No romance a gente sabe que esse trabalho do Nazianzeno é um trabalho ligado a uma posição de baixo prestígio, né? Esse trabalho ele não salva da precariedade. Então, por mais que o Nazianzeno ele tenha um trabalho fixo, né? Um trabalho que ele vai todos os dias e que funciona ali, né? De uma forma ok, esse trabalho não salva ele dessa posição de baixo prestígio social. Então ele tem um emprego, mas as suas dificuldades financeiras continuam. Por isso a alternativa está correta. Então, apesar de a gente já ter chegado na alternativa certa, a gente precisa descartar a alternativa E, né? Então bora lá. Estrutura de trabalho de cunho patrimonialista, cujas posições de autoridade são ocupadas pelas camadas proprietárias e na qual a distribuição de cargos públicos, entre os quais o do protagonista, objetivava a garantia de apoio político e social. E aí, pessoal, certo ou errada? A gente já sabe que tá errada, né? Mas vamos entender. Então, aqui a gente tem um distrador mais difícil. Aqui na autoria a gente funciona da seguinte forma. Além de destacarmos, né, todos os distratores de cada questão, nós destacamos por meio das cores se eles são distratores fáceis de eliminar ou difíceis de eliminar. No caso ali das alternativas A, B e C, são distratores em vermelho, ou seja, distratores mais fáceis de eliminar, que você olha ali, você pode até dar uma confundida, mas você elimina mais facilmente. No caso da alternativa E, você pode ficar um pouquinho mais confuso depois de ler. Então, é um distrator que está em amarelo, logo um distrator mais difícil. Assim como as alternativas A e C, também é um distrator de inabilidade em conteúdo. Então, bora lá entender por que essa alternativa está incorreta. Não há indicação em Os Ratos, em momento algum da obra, que o protagonista Nazianzeno tem uma posição de autoridade dentro de uma estrutura patrimonialista. Essa informação ela não é exposta na obra, mas às vezes, né, você ali lendo a alternativa, já tá cansado, muita coisa, a prova grande, você pode acabar se confundindo ali, né, com esse tanto de informação. Além disso, a obra ela não sugere, de qualquer forma, uma distribuição de cargos públicos com esse objetivo. Afinal, o Nazianzeno ele não utiliza da sua posição para obter apoio político ou social, né? Assim como afirma aí a alternativa. Então, gente, o Nazianzeno, infelizmente, continuou naquela posição de baixo prestígio social até o fim da narrativa. Então foi isso, pessoal. Como que vocês classificariam essa questão? Fácil, média ou difícil? Aqui na autoria, nós classificamos ela como fácil. E é isso aí, pessoal. Não se esqueçam de dar like nesse vídeo, comentar aqui embaixo, né, a sua dúvida, o seu elogio, né, tudo que a gente precisa saber, né, da sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque o apoio de vocês é muito importante pra gente. E a gente se vê na próxima resolução. Um beijo e tchau, tchau!